Emanuel Paiva, vamos falar deste livro, até porque ter um animal de companhia pode ser uma coisa muito complicada. Pode ser uma coisa muito complicada, mas pode ser a presença de um amor na vida e para a vida. Um grande amor. Um grande amor até ao último dia das suas vidas, e não é? que nos vai deixar uma marca para todo sempre. E porquê é que ter um animal de estimação pode ser complicado? Pode ser complicado porque nós, como Eu gosto deste trocadilho. Nós, aliás, o convidado anterior estava sempre a dizer que é complicado, é complicado. E você vem dizer, pode ser complicado, complicado. Pode ser tão descomplicado. Nós vamos descomplicar. E nós vamos descomplicar, porque verdadeiramente existe um puzzle de necessidades em tudo o que é seres vivos. Agora, estas necessidades diferem de espécie para espécie. É óbvio que um cão tem necessidades muito específicas, diferentes da do ser humano. Aliás, começamos sempre por dever preparar a casa. Sim, a preparação da casa, mas antes da preparação da casa, a nossa preparação como o líder de quem vem abraçar a nossa rotina e o nosso dia-a-dia. Nós é que temos que ser o líder e não o cão a liderar-nos. Digamos que sim, nós temos que ser o líder, mas acima de tudo nós temos que ter o conhecimento de como ir ao encontro das necessidades de quem vem amar mais do que ele próprio. Um livro como este pode ajudar justamente nessa procura, nessas perguntas que muitas vezes às quais não temos respostas? Sim, a ideia deste livro é descomplicar. É descomplicar, é como se fosse desmontar tudo aquilo que são as necessidades deste animal tão especial, desta virtude que existe na natureza e mostrar que existe um processo de comunicação, um processo de necessidades e um processo até de vínculo afetivo que é esta a base para que a relação possa ser muito mais equilibrada. Como é que se consegue estabelecer esse vínculo afetivo, portanto, o tal vínculo seguro para sempre? Bom, a liderança é um dos pontos que é fundamental para estabelecer ele tem que aprender, ou ela, quem é o líder, não é? Mas isto é tão natural. Se nós cuidamos, se nós amamos, se nós respeitamos, com muita naturalidade vamos ser um líder. E o animal respeita quem cuida, quem ama e quem toma conta, digamos assim. Neste seu livro vamos aprender algumas técnicas para que o animal aprenda. Existem várias técnicas, existe inclusivamente uma aplicação que é desenvolvida, a PS Smart, porque é muito mais fácil através de um vídeo levar-nos da teoria até à prática digamos que é o tal desmontar das necessidades do animal e chamar a atenção de que antes de irmos para a necessidade de treinar, temos a necessidade de estabelecer um vínculo forte com este animal no dia-a-dia. Nessa aprendizagem do animal, e nossa também, porque é uma aprendizagem mútua, qual é a importância do biscoito? A importância do biscoito é fundamental, mesmo que porque é a recompensa, não é? Mas eu diria que ainda mais importante do que o biscoito passa pela questão afetiva. Ao longo destes 15 dias do livro, eu tenho sentido, o principal feedback que eu tenho sentido dos leitores é que mas a necessidade afetiva está quase ao lado da necessidade orgânica, ou seja, a necessidade de comer, o principal recurso da alimentação é fundamental, mas para o cão, que é um ser tão especial, a parte afetiva é tão importante. Mas o que é que quer dizer concretamente com a relação afetiva e com a parte afetiva? Porque, à partida, quem quer ter um animal de companhia ou de estimação estabelece ou tenta estabelecer, ainda que erradamente por vezes, essa relação afetiva. Erradamente por vezes, porque entramos aqui no domínio da humanização do animal. Pois. Não é? Animal Portanto, é animal. Eu já sabia que queria ir um bocadinho para aí. Pois quero. Ou seja, animal... Não quero entender o que é que, quando me diz, acima de tudo é necessária a relação afetiva, mas isso, muitas vezes, por processos errados, as pessoas estabelecem logo com um animal de estimação. Claro que sim. Não é? Acima de tudo, a parte afetiva vem por a necessidade de perceber como é que este animal comunica. Ou seja, e muitas vezes o animal... E todos os cães e cadelas comunicam da mesma maneira ou isso depende das... É a linguagem universal, é quase como um código de estrada. Ou seja, claro que difere entre sinais e displays, mas há uma abrangência em que são todos iguais. Claro que se em detrimento da raça ele não tiver cauda, não comunica com a cauda, não é? Portanto, temos de estar atentos a todos os outros, a toda a outra body language. Uma cauda que abane é sinal de quê? Pode ser N coisas, pode ser um sinal de excitação, de alegria, como pode ser um sinal de alerta. Portanto, é necessário... Nós achamos sempre que é um sinal de alegria. É um sinal de alegria. É necessário, acima de tudo, porque o animal, numa primeira abordagem, aquilo que comunica é um estado emocional. Portanto, e se eu não consigo interpretar o estado emocional do animal, eu não consigo estabelecer uma relação afetiva. Portanto, e tudo isto é uma consequência da necessidade de compreender como é que o animal comunica, como é que o animal interage e, muito mais importante do
que o biscoito vem a necessidade de ter uma relação afetiva equilibrada. Mas ainda pegando no abanar da cauda, portanto, por vezes poderá ser um sinal de alerta. Que outros sinais é que me dá o cão ou a cadela para que esse abanar da cauda seja um sinal de alerta? Há todo um conjunto de sinais na cabeça, a forma como eles posicionam as orelhas, por exemplo, são um alerta. Aliás, eu costumo dizer que, e vem no livro... Vem tudo no livro. Que a dentada do cão começa na cauda e não na boca. Porque normalmente nenhum cão efetivamente morde sem primeiro dizer que vai fazer. E é preciso tomar esta consciência, é preciso esta consciencialização para evitar os acidentes. Portanto, este manual pressupõe exatamente isto, uma consciencialização das ferramentas, das técnicas, do conhecimento, porque existe muito do meu coração, porque aquilo que motiva a escrita deste livro foi um cão que me marcou durante 10 anos, o Tico, mas não podemos ficar na parte romancista. Há a necessidade de irmos à partilha do conhecimento científico. Portanto, este manual é mesmo a partilha do conhecimento científico, daquilo que está comprovado e daquilo que pode potenciar a relação deste animal. Importância, portanto, afetiva, importância do biscoito, importância do não. Também o não é importante, não é só nas pessoas. Exatamente. Também nos animais. Também o não é importante. Agora, aqui a forma, tal e qual como numa criança, saber este animal ou a criança ter uma resistência ou a saber a aceitação do não é fundamental. Claro que a aceitação do não vem e deve ser feita sempre paralelamente com um caminho positivo. Ou seja, Então, primeiro é o não, depois leva o biscoito? Por que não? Porque não, não é? Ou seja, se eu mostrar ao animal que não fazer aquilo significa biscoito, por exemplo, ele vai, cada vez que eu lhe peço para não fazer, ele não vai fazer. Portanto, aqui é toda uma construção de soluções positivas para que existam caminhos em que o animal opte por o caminho que nós pretendemos. Nunca um castigo físico. Nunca, jamais em tempo algum castigo físico. Mesmo porque se a relação afetiva for potenciada, quando nós inibimos um pouco este afeto, para o animal é mais do que suficiente.